Salve, salve, galera! Indaiatuba Podcast, começando o nosso programa nesta quarta-feira, dia 9 de abril. É sempre um prazer ter você aqui na nossa audiência. Como sempre, a voz mais bonita da nossa cidade, da nossa região. Eu diria que Cid Moreira, William Bonner ficariam com inveja dessa voz tão bonita que nós temos aqui no nosso programa. Tudo bem, Guina? Em Brasília, 19 horas. Bom dia, gente. Ou boa tarde, ou boa noite. Enfim, a internet tem dessas magias, né? Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Indaiatuba Podcast, um programa de utilidade pública, porque sempre tem informações relevantes e importantes e entrevistados também diferenciados que fazem a diferença no dia a dia. E hoje também um programa muito especial, hein, Beccaria? É um programa especial, Aguinaldo, porque eu diria que hoje todo mundo se depara com alguma questão que envolve o tema que a gente vai conversar. É uma coisa muito importante que a gente vai chamar um profissional para conversar com a gente, para nos ajudar a entender, a encontrar um caminho. Eu diria que é um programa que esclarece muito pra gente e nos auxilia. Eu acho que em algum momento da vida todo mundo vai passar por algum episódio de alguma doença mental e hoje o nosso assunto é sobre saúde mental. Mas antes de começar o nosso programa, eu gostaria de trazer uma frase, daquelas frases, daqueles fatos que mudam a vida da nossa audiência, inclusive do nosso convidado que daqui a pouquinho a gente apresenta. Tenho certeza que ele não sabia disso e é uma informação de extrema relevância. Você sabia, Aguinaldo, que não é possível mandar as aves para o espaço porque elas precisam de gravidade para ficar paradas? Essa é uma informação do Richard Rasmussen. Ok, é veterinário. Ele famoso lá. É isso aí. Muito bem. Bom, sabia dessa? Com essa informação importante, né? Claro que os pássaros, então, não podem passar as devidas camadas atmosféricas. Você não pode mandar uma galinha para o espaço. Não pode. Não pode. Sabia dessa? Gostou da informação? Não sabia. É importantíssimo, hein? A NASA realmente deve... Tem uma vaga pra gente trabalhar lá. Bom, vamos parar de brincadeira aqui, que hoje o assunto é sério. É um assunto sério, mas que assim, a gente pode levar ele de uma maneira mais descontraída para que a gente possa utilizar o espaço e a agenda do nosso convidado de uma maneira proativa, a fim de esclarecer dúvidas nossa e também da nossa audiência, com certeza. O cara é professor da Faculdade de Medicina da Unimax, ele é médico psiquiatra, graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, atua como chefe de serviço de psiquiatria do AOC aqui da nossa cidade, coordena atendimentos de alta complexidade e lidera a gestão das urgências psiquiátricas em Indaiatuba. Ele que é referência na psiquiatria de toda a nossa região e fez parte também da diretoria de alta complexidade também da própria prefeitura de Indaiatuba. Nós temos o prazer de receber o Dr. Finotti. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre gosto, né, como eu já disse, falar para o público e é um prazer ser recebido aqui para falar um pouquinho de forma descontraída e também de forma informativa. Dr. Luiz Finotti, que é psiquiatra já há muito tempo, eu gostaria de partir do início. De onde surgiu o interesse pela medicina e pela psiquiatria na sua vida? Olha, é bem interessante, né? Eu, na realidade, fui decidir pela medicina muito tarde, né? Eu não fui aquela pessoa que nasceu assim, pensando, eu quero ser médico e tudo mais. E, na verdade, eu entrei na medicina querendo ser cientista, né? Assim, querendo ser um neurocientista. E aí, no meio do caminho, eu acabei descobrindo a psiquiatria como a área mais interessante. Eu pensava em, talvez, neurologia, neurocirurgia, né? Só que, quando você vai passando pela graduação, você vai vendo, assim, que existem diferenças importantes aí. E quando você fala de psiquiatria, você está falando ao mesmo tempo, né, de uma coisa muito humana, né, que é o nosso comportamento, como a gente age e reage às coisas, mas também de uma coisa muito técnica e científica que ainda está em crescimento, que é entender essa parte da neurobiologia, de como os neurotransmissores e receptores funcionam. E aí eu fui apaixonando pela área e desde o início da graduação, na verdade, eu fui empurrado por esse conhecimento. E aí hoje eu estou aqui, inclusive, né, assim, como eu falei, eu gosto de falar para muita gente, né, e aí acabei também agora sendo professor universitário, né, tudo, e atuando aí tanto no hospital como pela prefeitura e na prática privada.
Doutor Finotti, bom, é um grande prazer tê-lo aqui, não é? Muito obrigado, um profissional gabarito como o senhor, participando aqui conosco do Indaiatuba Podcast, e num assunto tão importante, né? Principalmente nos dias modernos, né? Que nós vivemos aí. Bom, o senhor é nascido aqui em Indaiatuba, ou o senhor é de que região? Não, eu sou natural? de Minas Gerais. Mineirão. Minas Gerais, Uberlândia. Isso. Eu tô em Indaiatuba já há quase 13 anos. Então, acho que, na verdade, daqui a pouco eu já tiro o passaporte aqui, né? Indaiatubano. Não, já é daqui. Já é Indaiatubano, já, com certeza. Portanto, principalmente por tanta contribuição, né, que a nossa cidade. Desde que eu cheguei, eu trabalho pela prefeitura, pelo AOC. Então, assim, eu já sou um dos sêniores lá do hospital já. E doutor, fala pra gente, assim, o que engloba a psiquiatria como um todo? Muita gente tem dúvidas se deve procurar um psicólogo, um psiquiatra. Qual que é essa diferença desses dois profissionais, do psicólogo para o psiquiatra? Interessante. Eu costumo dizer que é mais ou menos a mesma diferença de um fisioterapeuta para um ortopedista. Eu acho que aí a gente consegue entender de uma forma mais fácil, né? Assim, quando a gente vai para o físico. Porque quando a coisa é meio mental, tem gente que tem dificuldade, né? De assim, transformar isso num conhecimento concreto. O psiquiatra é um médico que tem especialização em psiquiatria e, portanto, ele tem o conhecimento para fazer diagnósticos. Então, ele, através da entrevista médica, elabora um diagnóstico, entende qual o transtorno que aquele paciente tem e formula um plano terapêutico. Esse plano terapêutico, as pessoas pensam muito em remédio, né? Vou passar o remédio, tudo, e realmente o remédio faz parte, né, na maioria das vezes, de um plano terapêutico, mas esse plano terapêutico, ele deve, na verdade, englobar várias outras coisas, incluindo aí medidas de mudança de estilo de vida, né, e a psicoterapia é uma das ferramentas terapêuticas mais importantes que a gente tem. E é aí que um psicólogo entra, né? O psicólogo, ele como eu disse, como fisioterapeuta. Então, ele aplica técnicas de psicoterapia para poder tratar o nosso paciente, né? Então, se você passa no psiquiatra, ele vai te dar tal medicação, você vai fazer essa psicoterapia, tudo, você vai no psicólogo e ele faz isso. E a gente trabalha em conjunto. Então, o psicólogo pode ajudar a gente também a melhorar o diagnóstico do paciente, porque ele vai trazer mais informações, novas informações, né? E ele vai, na verdade, ajudar a gente também no longo prazo, principalmente, né? Mudar, parar um dia o remédio, se for o caso, né? Tem tratamentos que duram a vida toda, tem outros que duram um tempo determinado. Então, esse é o papel do psicólogo, assim, é muito importante nesse meio. Você perguntou quem procura primeiro, né? Vai depender muito do que você está sentindo, de como você está. Se é só uma questão comportamental, olha, eu estou passando por uma situação difícil na vida, não sei exatamente ali o que fazer, tudo. Um psicólogo pode ser importante para te ajudar, né? Agora, se você já está com um transtorno mais grave, que precisa de uma ajuda extra e que pode envolver outros tratamentos como medicação, procurar um psiquiatra é importante. Ele pode te falar, você não precisa de remédio nesse momento, agora eu só vou te encaminhar para a terapia, continua fazendo lá. Ou ele pode te dar todas essas outras ferramentas. Doutor Finotti, essa maquininha chamada cérebro, ela é muito complexa, né? E claro que dentro da medicina, ela tem vários caminhos também, não é? Eu queria entender um pouquinho quais são os transtornos mentais mais comuns na nossa sociedade, até nos dias de hoje mesmo, né? Levando em consideração, a depressão e a ansiedade, elas se encaixam também nisso? Com toda certeza. Na verdade, os transtornos mentais, eles estão divididos em vários grandes grupos. Os transtornos de humor, como a depressão e o transtorno bipolar, são um grupo. Os transtornos de ansiedade, que envolvem ansiedade generalizada, pânico, transtorno de ansiedade social, fobia específica, entre outros. Os transtornos do tipo TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, tiques, e outros transtornos correlatos, os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia e o transtorno esquizoafetivo, os transtornos por dependência de substância, dependência química, né? Álcool e outras drogas. Então, todos esses são transtornos mentais. Transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, né? Que é uma coisa que está bem alta nesse momento, falar sobre o autismo, TDAH, né? Tudo isso são transtornos mentais.
todos eles com as suas particularidades e todos eles de domínio do médico psiquiatra. E, doutor, eu tenho percebido um aumento do número de pessoas que se descrevem como ansiosos, como depressivos, eu tenho TDAH. Parece que de um tempo para cá todo mundo tem tudo. E claro, a gente não tá... Não, é verdade, é porque tem muita gente que se automedica, se auto-intitula com aquela dependência, com aquela doença. Mas a pergunta, na verdade, há um aumento realmente comprovado nos casos de depressão, ansiedade, nos dias de hoje? Ou é só porque nós estamos preocupados com isso que nós estamos procurando um médico para poder mapear o que a gente sente? Legal. É interessante. As pessoas, elas têm uma necessidade de também se identificar com alguma coisa, né? Então, a gente busca meio isso, né? Explicar o que eu estou sentindo, tudo. É bom, às vezes, a gente ter o nome, né? Para poder ajudar a gente. Mas é importante, assim, o que as pessoas em geral chamam de ansiedade pode não ser o que é um transtorno de ansiedade. Até ansiedade, na verdade, é uma coisa normal. Todo mundo tem que sentir ansiedade, né? Se você sente menos ansiedade, isso pode ser um problema também. Mas, fora isso, que eu acho que, na verdade, é um movimento complexo, mas é saudável também de você poder falar hoje mais sobre transtornos mentais sem ter tanto estigma, né? Isso é uma coisa que a gente precisa muito vencer, o estigma. Mas, sim, de fato, a prevalência de transtornos mentais em geral aumentou bastante, principalmente no período pós-pandemia, de transtornos mais graves, inclusive tentativas de suicídio, suicídios consumados. Então, nos últimos anos, a gente teve, sim, um aumento expressivo dos transtornos mentais, todos esses, né? Principalmente ansiedade e depressão. E por que o senhor tem notado que cresceu esse número no pós-pandemia? Esse número cresceu no pós-pandemia por conta de todas as circunstâncias, todos os comportamentos que a gente teve que adotar durante a pandemia. Então, a questão do isolamento social, né? O ser humano, ele é naturalmente um animal social, ele precisa da sociedade para ter saúde. A gente tem estruturas no nosso cérebro que são especificamente feitas para entender e trabalhar em sociedade. Então, tirar o paciente disso é um problema, né? Ficar mais no virtual ali, né? Por trás das telas. E, ao mesmo tempo, todo o sofrimento que a gente teve. Pessoas que perderam entes queridos, famílias que foram despedaçadas, perda de emprego, mudanças nas rotinas, perdas educacionais, pessoas que às vezes perderam aí uma graduação, alguma coisa ao tempo, né? Então, a gente sofreu muito nesse período. A gente não, é difícil até mensurar, né? E isso traz um impacto na saúde mental de todo mundo. Doutor, até pegando um gancho aqui do que o Beccari falou sobre automedicação. Hoje, tecnologia, ela permite muito, hoje, medicação que vai diretamente ao ponto, né, da necessidade, mas a automedicação é uma preocupação muito grande, principalmente quando se fala na área do cérebro, né? Como é que é isso? Eles têm a acessibilidade dessa medicação, ela é bem controlada. Então, a acessibilidade, ela é bem controlada, mas, infelizmente, tem gente que consegue burlar esse controle, sabe? Inclusive, assim, de medicações até perigosas, né? Como o Zolpidem, por exemplo, que tá virando um problema de saúde pública importante, né? O uso e abuso de Zolpidem, uma medicação controversa, inclusive. Mas, fora isso, apesar de ser controlado tudo, né? Como eu falei, tem gente que às vezes consegue burlar isso, mas mais importante do que isso é entender por que a gente precisa de um profissional formado nisso, que tem, né, assim, conhecimento daquela área específica. Todo o corpo humano é complexo, isso é fato, né? Mas, assim, o cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo. Ele é muito... A gente tem 10 trilhões de ligações no nosso cérebro, né? São 100 bilhões de neurônios fazendo 10 mil conexões sinapses, cada uma delas. Nossa. Não tem dois iguais. E se você... assim, se para mim e para outros psiquiatras pode ser
complexo fazer um determinado diagnóstico, imagina para uma pessoa que não estudou aquilo, né? Então, é muito importante na área da saúde mental você tentar buscar uma ajuda mais qualificada. Nem precisa ser o psiquiatra, entendeu? Assim, muitos, eu digo que assim, a depressão e a ansiedade, eu costumo brincar para os alunos, assim, que é a hipertensão da psiquiatria. Então, você não precisa mandar a pressão alta pro cardiologista. E o médico generalista, o médico de família, do posto, tudo, ele pode tratar esses quadros com muito gabarito, né? Mas precisa ser um profissional, e se ele não conseguir tratar, ele vai mandar para um especialista. Então, você tem que subir nos níveis de complexidade e não ficar na sua bolha, né? Achando que você, assim, sabe mais do que esses profissionais. E a depressão e a ansiedade, embora sejam as doenças mais famosas, eu diria, da psiquiatria, quais são as diferenças entre elas? Como identificar um sintoma de uma e um sintoma de outra? Então, elas podem até coexistir. Você pode ter sintomas ansiosos durante um episódio depressivo, né? A importância aqui quando a gente vai fazer o diagnóstico, né? A gente tem que elencar os sintomas, a gente tem que entender qual é a origem desses sintomas, a gente tem que definir a gravidade desses sintomas e formular uma ordem de hierarquia, né? Então, os sintomas ansiosos, os sintomas de depressão são humor depressivo, né? Perda, assim, ficar triste mesmo, anedonia, que é a perda de prazer, perda de vontade. Você pode ter perda de interesse em atividades, diminuição ou aumento do apetite, diminuição e aumento do sono, perda cognitiva, você sentir que não está dando conta mais de fazer o que você dava conta antes, até sintomas mais graves como os psicóticos, né? Ter delírios e tudo mais. Isso pode acontecer num episódio depressivo. A ansiedade, ela envolve mais 2 núcleos importantes aí, que é o medo e a preocupação, né? Então, você tem esses 2 núcleos e aí você vai para uma preocupação excessiva, você sofrer em relação a isso, você ficar tendo medo de ter medo, que a gente brinca, né? Assim, que você já assim, evita atividades porque eu vou sentir ansiedade, então eu não vou lá no ambiente cheio de gente e tudo mais, né? Isso pode coexistir, né? E para tratar a gente precisa entender em que nível esses sintomas estão, e depois que a gente começa a tratar também, a resposta ao tratamento ajuda a gente a elaborar melhor esse plano, né? E ajustar o tratamento até o paciente ficar ótimo. Além do tratamento medicamentoso, existe algum tratamento que a pessoa de casa, de repente, nesse momento, esteja passando por essa dificuldade de depressão e ansiedade? Algum tratamento caseiro, alguma ação caseira? Eu diria tratamento não, mas algo que ela possa, já a partir dessa entrevista, começar a melhorar, assim, entender, sem que ela, antes dela marcar o início do tratamento como psiquiatra? Sim, com toda certeza. E na realidade existem tratamentos que são fáceis de ser aplicados, que a própria pessoa aplica, que são ou de graça ou muito baratos, que fazem muita diferença. Os 2 mais importantes que eu consigo dizer assim, olha, você pode sair daqui agora e baixar um aplicativo ou fazer alguma coisa sobre isso, assim, são exercício físico, né, assim, parece que é arroz com feijão, mas é importante. E o mindfulness, que é a atenção plena, que são aquelas práticas como se fosse uma meditação, né, guiada, alguma coisa que você desenvolve ali uma atenção plena e fica, né? Esses tratamentos, eles podem melhorar, alguns estudos falam até de 20% dos sintomas, né, assim. Então, para quadros leves, principalmente, só isso pode ser suficiente para tratar, inclusive, né? Esse aí é o que envolve yoga também? É tipo yoga? O mindfulness é mais uma prática de respiração meditativa. Você fica num estado em que é como se fosse um estado de transe, entre aspas, tá? Não é exatamente isso, mas que você acaba acalmando o cérebro e tornando ele mais consciente do aqui e agora, tudo. A gente brinca que, assim, a depressão, ela tá muito voltada para o passado, a pessoa sofre muito em relação, assim, ela tá voltada para o passado. E a ansiedade, ela está muito voltada para o futuro, né? Então, você fica preocupado com o que vai acontecer e tudo mais. Então, o mindfulness ajuda você a ficar no presente, digamos assim, né? E o exercício, yoga traz um pouco, né? Usando ainda, inclusive, uma atividade física, que pode ser muito interessante também. Fazer yoga é uma terapia
no meio disso. Entendi. E aí, exercício físico isoladamente também traz substâncias endógenas, que a gente chama de endorfinas, endocannabinoides, tudo mais, né? Que trazem um prazer, acalmam e ajudam o cérebro também a se reorganizar. Né? Interessante e é uma coisa que, assim, você pode adotar agora já, assim, vai lá e faz. Fazer um polichinelo aí, né? Em casa, né? Bom, doutor, também na mesma linhagem aí também, né, da saúde mental, nós temos Alzheimer e demência. 2 assuntos que parecem que é a mesma coisa, mas pelo jeito não é a mesma sintonia, o Alzheimer e a demência. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Ótimo. Hoje a gente chama demências, o termo técnico que a gente usa são transtornos neurocognitivos, tá? Eu vou falar demências porque são o que as pessoas mais sabem, né? Assim, o Alzheimer, a demência de Alzheimer é uma demência. Então, ela está dentro desse guarda-chuva de transtornos que são os transtornos neurocognitivos ou demências. Dentro dos transtornos neurocognitivos, você tem também, além do Alzheimer, demência vascular, demência mista, que juntam os 2 sintomas, demência de Lewy, demência de Parkinson, entre várias outras, demência frontotemporal, tudo. Então, na verdade, o Alzheimer é uma dessas demências. Quando a pessoa está com esquecimento, alteração de memória ou tem uma demência, as pessoas vão naturalmente pro Alzheimer, né? É Alzheimer. E não é. O Alzheimer, ele é a demência mais prevalente, né, assim, nos estudos, né, das demências, a de Alzheimer é a mais prevalente, mas você tem essas várias outras, entendeu? Que podem envolver tratamentos um pouco diferentes, né, mas que trabalham ali um pouco parecido. Tem cura a demência e o Alzheimer? Não. As demências em geral, as demências reais, né? Porque, na verdade, reais assim, as demências de fato, né? Porque, na verdade, você tem quadros demenciais, demências que a gente chama de reversíveis, que são demências causadas por outras alterações, como, por exemplo, a deficiência de B12, né? É uma que pode mimetizar sintomas demenciais. Essas são reversíveis, curáveis, trata, melhora. Agora, as demências clássicas, essa Alzheimer, vascular, Lewy e tudo mais, elas não têm cura, mas elas têm tratamento. O tratamento, ele não reverte, a pessoa não volta para trás. Mas a gente tenta frear ao máximo os sintomas e, ao mesmo tempo, dar para o paciente o máximo de conforto e funcionalidade dentro daquelas alterações que o cérebro dele vai ter. E essas alterações, elas ocorrem devido a fatores genéticos ou elas têm um histórico de... Você disse assim, que a falta de B12... é algo que pode afetar de alguma forma e pode ocasionar uma demência. Mas ele está mais ligado à questão genética, alguma coisa comportamental? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para se prevenir das demências? Ótimo. Tudo na psiquiatria e nas neurociências, né, envolve uma questão genética e uma questão comportamental. Porque o nosso cérebro é formado, construído, os bloquinhos, né, os tijolinhos do cérebro são montados a partir de um código genético. Só que eles são construídos o nosso cérebro, ele não termina de se formar quando a gente nasce, né? Na verdade, ele vai terminar de se formar lá no adulto jovem, às vezes, até uns 20 anos ali, mais ou menos. Então, a parte comportamental envolve muito como esse cérebro vai se formar e depois como ele vai se deteriorar. Né? Porque, na verdade, aí depois que a gente termina de se formar, ele fica mantendo ali e depois a gente tem um declínio. Isso é natural, mas esse declínio pode ser muito acentuado e aí a gente pode ter uma demência. Então, tem o fator genético, ele é muito importante. Em algumas demências, ele é mais importante do que o comportamental, mas o comportamental e ambiental costuma ter uma importância extrema, assim, são muito relevantes. Doutor Vinotti, para a gente identificarmos assim, o início, né, dos sinais do Alzheimer ou de uma demência dentro de casa, por exemplo, qual é o comportamento dessa pessoa? Antes de chegar num quadro demencial, normalmente o paciente passa por um estágio que a gente chama de transtorno cognitivo leve, que são sintomas já demenciais, mas sem fechar o diagnóstico de demência, né? Isso pode envolver, assim, esquecimentos, normalmente, né? Principalmente de memória recente. Então, eu esqueço que eu jantei, eu esqueço de... eu acendi o fogão, pus café para fazer, esqueci o café lá e queimou. Fui comprar pão na padaria e
Não lembro. Voltou com a cerveja. Isso aí eu acho que é outra coisa, hein? Fui pra padaria comprar pão, trouxe cerveja. Acho que isso aí não é demência, não. Aí isso queria aproveitar a demência. Né? Então, esses esquecimentos leves, assim, podem ser comportamentos repetitivos, então ficar falando a mesma coisa, né? Às vezes repetir a mesma história e tal. Tudo isso podem ser sinais ali mais precoces de que pode ter algum transtorno cognitivo surgindo. Isso pode ocasionar somente em pessoas de idade ou, por exemplo, uma pessoa mais jovem? Vamos pegar aí uns 50 anos. Ela já pode apresentar esses sinais de Alzheimer? Pode tanto apresentar assim, sinais de transtorno cognitivo leve como também de demências. Essas demências que eu elenquei, elas têm umas idades meio típicas, né, de início. Você tem demências que têm uma idade mais curta, mais jovem, como a demência frontotemporal, por exemplo, 50 anos de idade, período de 50 anos é um período típico. O Alzheimer, que tem mais relação com a genética, o Alzheimer que a gente chama de pré-senil, também tem essa idade. Então, você pode ter sinais tanto de um transtorno cognitivo leve como de demência já nessas idades. Claro que à medida que a idade vai evoluindo, isso vai aparecendo mais, né? Mas é importante você já cuidar disso antes de você vir a ter sintomas, né, na verdade. E como que vai cuidando? Cuidando é, mais uma vez, mudança de estilo de vida. Aí, nessas mudanças de estilo de vida agora, para falar de demências, além de você ter uma atividade cerebral, você exercitar o seu cérebro, né? Ler, fazer atividade, trabalhar. Fazer palavra cruzada ajuda? Ajuda, mas assim, ter mais uma atividade diária mesmo, assim, trabalhar, por exemplo, né? Você exercer o que seu cérebro foi feito para fazer. Ocupar a cabeça. Ocupar a cabeça. E aí entra muito a alimentação. Além do exercício físico, aí a alimentação brilha, né? Porque a alimentação, ela vai afetar inflamação crônica do organismo, inclusive do cérebro, vai afetar alguns metabolismos, vai afetar a resistência à insulina ou não, e tudo isso no cérebro vai ditar aí uma deterioração, uma degeneração mais ou menos acelerada. Você percebe que está tudo interligado, né, Aguinaldo? A questão física, a questão de alimentação, a questão de medicamento. É uma coisa, parece que se você manter uma vida saudável fisicamente, comendo bem, parece que você tem até uma expectativa de vida maior, né? E não é só um discursinho que geralmente profissionais de educação física gostam de vender, mas a boa alimentação e a atividade física previnem até de doenças, de demências. Sim, é muito interessante. Eu acho que faz parte da prescrição médica de qualquer área hoje, não é? A atividade física e a alimentação, né, doutor? Deve fazer. E, na verdade, assim, você vê essa questão de longevidade, por exemplo, né? As duas populações mais longevas, que são aquelas populações lá de Okinawa, no Japão, e a do Mediterrâneo ali, né? Elas têm esse papel o papel da alimentação é muito importante nelas, né? Então, outra coisa que você pode levar aqui, né, do podcast aí direto para sua vida diária, procura no Google lá, dieta mediterrânea, ou joga no ChatGPT, faz um plano alimentar para mim com a dieta mediterrânea. Pronto, o ChatGPT joga para você lá, tá então, pronto. Dá um spoiler pra gente, o que é a dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea, você diminui aí carboidratos simples e aumenta os complexos. Então, você tira o arroz branco, né, e coloca outros carboidratos como os integrais e tudo mais. Você tira o foco das proteínas nas proteínas vermelhas para as proteínas brancas, então aves e peixes. Você troca gorduras mais saturadas por gorduras mais complexas também, como azeite, por exemplo. Né? Então, basicamente é isso. Tem mais os nuts, né? Amêndoa, nozes, castanha e tudo mais. Então, assim, é tudo isso. Mas não precisa lembrar disso, não. Vai lá e coloca no ChatGPT que ele grava pra você lá. Uma dieta... Será que esfirra de carne com ketchup não entra? Não entra. Pegou o ponto fraco dele, né? Não sei. Se você falar de ketchup, eu sou descendente de italiano. Né? Se você falar de ketchup para um italiano, você tá cometendo um crime. Pizza com ketchup nem pensar. Nossa senhora. Pode ketchup na pizza? Não pode ketchup na pizza. Você tá tirando o sabor da pizza, pelo amor de Deus. Isso aí não é coisa de também paulista. É mais carioca que tem esse hábito, né? A pizza tem, eu concordo com o senhor. A pizza é pura, do jeito que ela tá.
Vai lá, Aguinaldo, por favor. Eu queria entrar num outro assunto aqui a respeito, né? Porque é uma das doenças também que nós ouvimos muito nesse momento e está em alta, né? Isso por causa da atividade de cada pessoa na sua área, né? Que é a síndrome de burnout. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é essa síndrome e como ela desencadeia. E hoje realmente está em evidência, não é, doutor? Está em evidência porque, assim, as pessoas estão falando mais disso, o trabalho, né, assim, está ficando... as pessoas estão tendo efeitos aí do trabalho. Mais uma vez aqui a pandemia traz uma contribuição aí negativa, infelizmente, né, importante. Mas o burnout, ele é uma síndrome que, pela CID-11, que é o manual mais atual, né, de diagnóstico, envolve aí um esgotamento em relação ao trabalho, uma perda de prazer em relação ao trabalho, uma perda da funcionalidade em relação ao trabalho, sintomas ansiosos, então você se antecipar em relação a alguma coisa. Enfim, é como se, vamos dizer assim, o freio gastou, né? E aí você está tentando ali usar o freio e não vai, entendeu? Assim, é basicamente isso. O que é importante? O burnout, ele vem com sintomas também associados ali, principalmente os depressivos e ansiosos, né? Então, a gente, na hora de elaborar um plano terapêutico, a gente foca principalmente nisso. Claro que questões aí sobre o trabalho são importantes. O médico assistente, ele não pode, tá, em tese, diagnosticar o burnout. Por quê? Eu, como assistente, se você vai no meu consultório, eu não posso elaborar um nexo causal. Então, eu vejo os seus sintomas e eu vou diagnosticar e vou te tratar. Mas precisa de um envolvimento do médico do trabalho quando você tem essa questão ocupacional para ele elaborar se tem um nexo causal ou não. O que você está sentindo foi causado pelo trabalho? Sim ou não? Eu não posso dar essa resposta, entendeu? Como assistente. Se eu for perito, aí eu posso. É muito interessante isso também. Uma outra coisa que tem chamado bastante atenção e tem ganhado algum espaço também na internet é a questão do transtorno da bipolaridade. O que é o transtorno da bipolaridade? Como que começa? Como se identifica? Como se trata? O transtorno bipolar ou transtorno de humor bipolar é um transtorno de humor. Então, ele está ali no capítulo junto com a depressão, né? Só que ele é um transtorno de humor que tem mais polos do que a depressão. A depressão é uma doença que você tem, naturalmente, o polo depressivo, né? O transtorno bipolar, ele tem, além do polo depressivo, o polo maníaco ou hipomaníaco, que é o polo em que o humor está, vamos dizer assim, o contrário da depressão. É como se você tivesse uma chavinha, né? E aí você joga para cima ou joga para baixo ali a energia, né, em geral da pessoa. Então, na fase de mania, você tem uma aceleração do pensamento, você tem um humor mais expansivo, você pode ficar até irritado ou agressivo, você pode ter delírios, e esses delírios normalmente são de grandeza, alguma coisa assim mais né, grandiosa ou persecutória, tudo mais. Enquanto no polo depressivo é muito parecido com a depressão unipolar, mas é como se a pessoa estivesse toda desligada. Então, ela só quer dormir, ela não toma banho, ela fica sem querer fazer as atividades, ela quer se matar, às vezes ela faz, né? Assim, tem os mesmos sintomas dos depressivos, né? Da depressão unipolar. Então, é isso. Só que ela é completamente diferente do ponto de vista neurobiológico da depressão unipolar. O tratamento é diferente. Por isso que é importante elaborar esse diagnóstico. E é muito difícil, às vezes, porque assim, o paciente geralmente, quando vai no nosso consultório, se ele vai sozinho principalmente, ele vai no consultório reclamando dos sintomas depressivos, né? E sai de lá com outro diagnóstico. Então, é muito importante também tomar nota disso e também os médicos, nós aqui também, fazermos uma busca mais ativa desses outros sintomas. E a correção dessa doença, ela é fácil de lidar, doutor? Ela tem cura ou reversão? Na psiquiatria, em geral, a gente não costuma focar ou falar de cura. Como assim? Então, meu Deus, então ferrou, né? Não é isso. É a mesma lógica que a gente tem, por exemplo, da endocrinologia. O endocrinologista, ele não busca curar o hipotireoidismo ou diabetes. Ele controla. E controla muito bem controlado, se você fizer o tratamento certinho. Na psiquiatria é a mesma coisa. Quando eu elaboro, o diagnóstico de depressão, ele pode ser episódico. Você pode ter um episódio depressivo e depois não ter mais. Mas para você ter uma ideia, a chance de você ter um novo episódio depressivo depois de ter tido o primeiro é de 50%. Então, assim... Eu tenho ou não tenho?
E no transtorno bipolar, infelizmente, esse é um transtorno crônico. A pessoa que tem, ela vai ter sempre, entendeu? Então, uma vez feito o diagnóstico, se for esse mesmo diagnóstico, acabou, você precisa tratar para o resto da vida. Agora, o que é importante? Você perguntou, tem tratamento? O tratamento é fácil, tudo. O tratamento às vezes é mais fácil, às vezes é menos, mas sim tem tratamento e sim tem como a gente controlar, muito bem controlado. A gente consegue fazer o paciente ficar ótimo, fazer o paciente ter qualidade de vida, funcionalidade, viver a vida normal, do mesmo jeito que um diabético também consegue depois. Esse é que é o foco, é isso que é importante a gente sempre tentar trazer assim na psiquiatria. Muito bem. A terapia, ela ajuda muito as pessoas que têm aí essa identidade já com problemas mentais ou não? A terapia, ela ajuda em vários diagnósticos psiquiátricos, na maioria deles, quase todos, poderia dizer. No transtorno bipolar, por exemplo, tem sim um papel muito importante. A terapia ajuda a gente a melhorar, a mudar o nosso comportamento. É natural que assim, o cérebro está funcionando de um jeito diferente ali, mas você tem um padrão comportamental secundário a isso, né? E aí a terapia ajuda a gente a reverter isso, porque o remédio não muda o nosso comportamento. O remédio muda a química do cérebro, né? Agora o comportamento não muda, então a terapia é muito importante nesse momento. Não, pode concluir, doutor. Não é isso, é só que a terapia, ela tem um papel essencial aí, até para a gente pensar em usar menos medicação, em a gente devolver mais funcionalidade e qualidade de vida e para o paciente mudar o rumo, porque se você está sofrendo com alguma coisa, é aquela coisa assim, você vai fazer a mesma coisa toda vez e esperar um resultado diferente? Doutor, essas medicações que o senhor está contando para a gente, desses transtornos que não tem cura e não tem tratamento, eu acho que uma grande preocupação puxa, mas eu vou tomar remédio o resto da vida? Uhum. É assim ou não é? Mas assim, essa é uma pergunta que muitos pacientes fazem e às vezes quando o paciente não faz é porque ele vai, às vezes, ter uma ideia, ele não quer perguntar para o médico e vai ficar com uma ideia que pode ser inadequada. Sim, se você tem esse diagnóstico e você precisa de tratamento medicamentoso ou outros diagnósticos, se o médico entendeu que você precisa fazer um tratamento contínuo, sim, você provavelmente vai ter que fazer esse tratamento o resto da vida. Pode ser que você use outros medicamentos, você vá trocando dependendo da fase em que você está na sua vida do transtorno. Agora, o que é mais importante? Tá? Isso é uma coisa assim, os pacientes eles têm, às vezes, a ideia de que, então eu vou tomar medicamento, eu vou ter consequências desse medicamento, eu vou ficar viciado no remédio, ou eu vou... meu cérebro vai ficar ruim por causa disso, daquilo. E o que é importante? Os remédios que a gente passa para uso contínuo, eles têm uma segurança alta nesse sentido. A gente não passa para uso contínuo um remédio que vai viciar o paciente. Na maioria das vezes não precisa disso. Ao mesmo tempo, se usa medicamentos com potencial de abuso, a gente vai acompanhar com muito cuidado para evitar que isso aconteça. E, na verdade, a segurança desses medicamentos é muito alta. Então, se eu estou passando esse remédio para usar a vida toda, isso foi testado para mostrar que não tem um efeito negativo ao longo da vida. E, na verdade, o que é mais importante, pior ainda, é você ter um transtorno crônico e não tratar. Isso, sim, vai fazer o seu cérebro sofrer. Né? Isso que eu falei de inflamação crônica, a inflamação crônica no cérebro leva a uma degeneração. Então, você ter um transtorno bipolar não tratado, uma depressão não tratada e principalmente, por exemplo, uma esquizofrenia não tratada, vai gerar consequências negativas para o seu cérebro e isso sim vai ter um problema sério. E vai ocasionar um problema sério para você e para todo o ambiente que você convive, né? Tua família, teus amigos, ou seja, é um negócio que, se você não se cuida, como é que você vai interagir em sociedade, né? Então, imagina assim, você tem, por exemplo, esse transtorno e aí você não trata e aí você tem uma funcionalidade diminuída, as pessoas ao seu redor vão sofrer. Se você, alguém às vezes vai precisar largar o emprego para ficar cuidando de você, a gente vê isso acontecer às vezes, infelizmente, e aí a renda da família despenca. Você já tem uma pessoa que não funciona bem e uma pessoa que vai ter que cuidar dessa pessoa, entendeu? Ao mesmo tempo, gerar toda uma consequência. Então, imagina, né, tendo crise, surto, ter que ir para o hospital, ter que internar, dependendo do caso. Então, assim, isso vai gerando o filho de uma pessoa, né, que tem um transtorno, ver
a mãe ou o pai sofrendo com aquilo e ter as consequências, porque aí ela vai ter um sofrimento e vai poder ter aí seus próprios transtornos por conta disso. Então, assim, é essencial. Se você tem, você precisa tratar, né? Porque senão não só você vai sofrer, como quem está do seu lado também. Doutor, está aproveitando esse finalzinho aí, né? Estamos chegando já no finalzinho, para falar um pouco sobre direitos das pessoas, né? Existe, claro, casos e mais casos, mas a pessoa também tem direito, às vezes, legais também, de ser enquadrado, por exemplo, em uma ajuda governamental por causa da doença dessa mental? Depende do caso. Tem sim situações. Tem alguns transtornos em que a pessoa pode ser incluída aí como uma portadora de, né, pessoa com deficiência, PCD, Tá. né? Tem algumas situações em que você pode ter benefícios como o BPC, então pessoa que tem uma renda mais baixa, né, familiar, que tem um transtorno crônico, como por exemplo esquizofrenia, deficiência intelectual, elas podem ser enquadradas aí para ter um benefício desse como o BPC, né, porque para ajudar a família a cuidar, porque, né, possivelmente essas pessoas não vão ter como trabalhar. Entre outras coisas, né? Além, é óbvio, do direito ao tratamento em serviços de saúde qualificados ali para aquilo, né? E aí na rede aqui de Indaiatuba a gente pode falar que além das UBSs, né, que são a base desse tratamento, as unidades básicas de saúde, a gente tem o ambulatório de psiquiatria, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e aí lá, além do tratamento médico, a pessoa também recebe todo um apoio, inclusive para ver essas questões sociais, por exemplo, questões familiares e tudo mais. Então, você tem toda uma rede aí para ajudar essas pessoas. Doutor Finotti, tem algum hábito perigoso para uma pessoa desenvolver uma doença mental? Alguma coisa que, de repente, esse jovem adulto, né, na fase dos seus 20, 19, 20 anos, um hábito perigoso que pode estar atrelado ao abuso de drogas, ao abuso de álcool, que pode depois, posteriormente, ocasionar uma deficiência não, uma doença mental? As dependências químicas, né, quanto mais cedo você faz uso de uma substância psicoativa, maior o risco que você tem de desenvolver uma dependência. Isso é um problema, inclusive, tá? Porque a gente tem visto, por exemplo, além de substâncias que a gente já tradicionalmente, né, infelizmente, tem visto, assim, cocaína e tudo mais, né, além do álcool, principalmente, a gente não estava vendo tanta coisa em relação à maconha e tudo mais, só que hoje em dia tem os canabinoides sintéticos, né, tipo K9, Space, aí que o povo usa na rua, né? E eles têm um potencial de abuso e de dependência muito alto. E, infelizmente, cada vez pessoas mais jovens têm tido consequências graves em relação a isso, até de desenvolver quadros psicóticos permanentes. Então, sim, é muito perigoso. Tá virando um problema de saúde pública. A gente tem tido, né? Eu fico na rede de urgência psiquiátrica aqui, né? Geralmente eu acabo me envolvendo nesses casos. A gente tem visto, assim, virou um problema de saúde pública. E pessoas cada vez mais jovens. Quando eu falo mais jovens, gente, 15 anos. Nossa. Assim, E não é só pessoas em situação de rua? Não. São pessoas, podem ser pessoas, inclusive, mais abastadas. Tá? É óbvio que, assim, a questão socioeconômica, ela tem um papel, né, assim, mas cada vez mais, assim, pessoas de todos os estratos aí da sociedade têm tido problemas em relação a essas substâncias. Então, assim, a grande dica que fica é não as drogas em hipótese alguma e o álcool acima de 18 anos, comedido de forma controlada. Essa questão do 18 anos é um pouco arbitrária, né? Assim, tem a ver com a idade legal, tudo, mas tem um papel, porque, sim, pessoas mais jovens, quando você começa a tomar bebida alcoólica mais novo, você tem um risco maior de ter dependência, inclusive depois, lá nos seus 40, 50 anos. É importante. E o desenvolvimento também de doenças mentais. E secundário a isso, sim, o desenvolvimento de doenças mentais. Eu falei da esquizofrenia, que é uma que está muito relacionada, por exemplo, com maconha, né? Mas também com outras drogas. Mais depressão, transtorno bipolar. Não só consequência, como causa também, tá? Um transtorno, um TDAH, por exemplo, não tratado, pode aumentar o risco de dependências. Né? Um transtorno bipolar. Então, você tem uma via de mão dupla nisso aí.
Ó, tá vendo? Dr. Finotti é o nosso especialista aqui. A gente podia ficar, talvez, horas e horas comentando sobre isso, sobre dicas, né? Porque é muito interessante. Eu acredito até que a gente possa marcar umas outras entrevistas, né, Aguinaldo? O assunto vai longe, né, doutor? Vai longe, porque o cérebro, viu? quando você mexe com o cérebro, a coisa vai... Vamos trazer um programa na sede da Tuba pro Dr. Finotti. Vamos fazer um bloco semanal. Então, eu acho uma boa ideia. Boa. Bom, até aproveitando então esse gancho aí, né, nesse momento finalzinho aqui do nosso programa, Dr. Finotti, todo mundo acha que os médicos gostam de uma boa sinfônica, né? Ou um negócio de cordas. Clássica, um pianinho. Um pianinho, uma coisa mais light. Não, o Dr. Finotti aqui é roqueiro, gosta de rock. Qual que é a sua banda preferida, doutor? A minha banda preferida, se você perguntar pra todo mundo que me conhece, vai falar Iron Maiden, né? Iron Maiden. Iron Maiden, eu sou fanático, já fui um monte de show aí, eu fico... Nossa, é meu hiperfoco aí, gosto muito. E quão longe você já foi atrás do Iron Maiden? O mais longe que eu fui mesmo foi Curitiba. Eu quase comprei ingresso para ir no show de Londres esse ano, mas não consegui pela logística aí toda, sabe? Mas já fui para Curitiba. Na época eu morava em Minas ainda, eu era jovem, né? 16, 17 anos. E aí eu vim aqui em São Paulo, tudo mais. Mas eu, na época que eu fui no primeiro show, que foi em Curitiba, eu estava na faculdade de medicina, então tinha 18 anos aí, vai. E eu cortava meu almoço pela metade. Eu lembro que eu tinha R$5, eu estudava na Federal, né? Coisa de estudante. Eu tinha R$5 para almoçar. Na época era mais do que os R$5 de hoje, né? Mas eu comia R$2,50 para guardar os R$2,50 para ir para comprar o ingresso do show. Fiquei um ano fazendo isso quase. E conseguiu comprar? Consegui. E foi. E fui. participou de alguma banda, doutor, na juventude? Na juventude eu fazia... Eu toco guitarra e baixo, né? Tá vendo? Talento. Olha só. E eu participei de algumas bandas aí, que a gente fazia cover, né? De metal em geral aí, death metal, tudo. Dá pra ele formar uma banda com o nosso Dr. Júlio Teixeira, da Unicamp, que gosta de tocar bateria. Baterista. Bateria e guitarra. E a Iron Maiden, olha lá, tá vendo? Quem tem bom gosto, não tem jeito, né? É muito bom, Iron Maiden agrada mesmo, né? No mundo do rock. Uma referência. Eles são muito bem feitos, a música deles é rica, sabe? Então, assim, é uma sinfonia, parece uma música clássica, só que é rock. É rock. Doutor, primeiro quero agradecer aqui pela participação do Indaiatuba Podcast, em nome da Prefeitura de Indaiatuba, a gente agradece a presença. A gente gostaria até de contar com o senhor outras oportunidades para enriquecer o nosso programa. E aqui deixar um espaço aberto para o senhor, além de divulgar a sua própria plataforma pessoal, sua rede social, também deixar algum recado que a gente talvez não tenha tido a devida atenção, algum assunto que o senhor gostaria de reforçar, a importância de alguma dica ou de algum assunto que a gente não tenha abordado. Legal. As minhas redes sociais eu fico principalmente ali no Instagram, né? Então é @dr.finotti, F-I-N-O-T-T-I, né? Dr. Finotti. Eu acho que a gente falou bastante coisa. O que eu mais sempre reforço para as pessoas é assim, tentar se informar, mas se informar de forma adequada, assim, não... Infelizmente, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, a gente tem visto, assim, cada vez mais conteúdos ou pseudocientíficos, ou conteúdos depreciativos, ou conteúdos de discurso de ódio, tudo mais, né? Que são contra-informativos. Então, assim, se informe, mas se informe com propriedade, com pessoas, ou com plataformas, ou com, né, o que for aí, que realmente, assim, traga um conhecimento embasado na ciência e que não queira só te levar aí para um lado comercial ou, enfim, né, para um lado mais de ódio. Então, assim, busca realmente conhecimento adequado. Que bom, que muito legal. Bom. E eu fico à vontade, viu? Para sempre, quando vocês quiserem, eu tô aqui de novo. Como eu disse, eu gosto muito de falar para
para as pessoas, para o público, assim. Então, eu fico à disposição. Vamos Doutor montar aí Pinotti, um uma boa momento comunicação, da, isso é bom. momento da mente. Já tá pensando lá na frente, né? Doutor Ó. Pinotti, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje para um assunto tão importante hoje para a nossa sociedade. E claro que estaremos juntos aí, se Deus quiser, mais para frente também. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um grande beijo. Inscrevam-se no nosso canal da TV7 Indaiatuba e segue o nosso Instagram, Fala aí, Aguinaldo. @7 Indaiatuba. Boa, isso aí. Tchau, gente. Obrigado, doutor. Cuida da mente. Obrigado. E Tá vamos lá certo? ouvir um Iron Maiden. É isso aí.